Durante todo um dia pesado, escuro e mudo de outono, em que nuvens baixas amontoavam-se opressivamente no céu, eu percorri a cavalo um trecho de campo de tristeza singular, e finalmente me encontrei, quando as sombras da noite se avizinhavam, à vista da melancólica casa de Usher. Não sei como foi, mas ao primeiro olhar que lancei à construção, uma sensação de insuportável angústia invadiu meu espírito. E assim começa A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Eu sou Gabi Ideale. Eu sou Andréia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. Hoje é o dia dele, finalmente. Hoje é o dia dele. Porque assim, nós já falamos de Edgar Allan Poe no nosso podcast. Sim. Quem nos acompanha sabe. Sim. Mas ele entrou como uma citação. Ele entrou assim como... coadjuvante de luxo. Isso, exatamente. Uma citação de luxo do nosso programa sobre o Corvo. Isso. Eu acho que é a cerejinha, a cereja melancólica do nosso bolo gótico, que nós estamos servindo para vocês aqui nesse nosso especial, que é falar sobre Edgar Allan Poe, que acho que tanto para mim quanto para a Andréia é um escritor que mora no nosso coração. Sim. Pelo menos no meu ele mora assim indiscutivelmente, né? No meu também, e o coração denuncia, inclusive. Exato, nosso coração delator não nos deixa mentir. Não. Ai, como a gente é engraçado, eu amo nossas piadinhas. O pessoal com certeza nos ouve por causa das piadas. Amo. E aí eu queria te perguntar, Andréia, se você fosse me dizer assim, é muito difícil, eu sei, tá? Mas se você fosse me citar... Vamos colocar números. Eita, ferro. Que aqui a gente entende muito de números. Trabalhamos com números, é isso? Números, exatamente. Somos mulheres de números. Se você fosse me dizer assim, sei lá, se fosse escolher 3 contos do Poe, que você fosse sugerir pra alguém, falar assim, uma pessoa que não conhece Edgar Allan Poe, se fosse falar assim, poxa, lê esses 3 aqui, que você vai entender quem é ele, você vai gostar desses contos. Quais você indicaria? 3 só? Só, que hoje eu tô assim, estrita. Deixa eu ver. Eu também tô pensando nos meus aqui, pensa que eu sei? Eu acho que O Gato Preto, acho que foi o conto que eu mais li, foi O Gato Preto, porque eu tive que fazer análise dele e tudo mais. O Barril de Amontilado e A Queda da Casa de Usher. Eu acho que para entender a atmosfera e os modos do Poe, e a estrutura e as intenções, eu acho que esses 3 eles abarcam bem a obra dele. E se eu pudesse citar uma 4ª composição, O Corvo, né? Mas aí não é conto, é um poema, a gente pode dizer que é até um poema, uma narrativa em forma de poema, mas o Corvo ali, com certeza, no topo, assim, acho que o Corvo todo mundo tem que ler, mas acho que em termos de contos, acho que esses 3, O Gato Preto, O Barril de Amontilado e A Queda da Casa de Usher. Eu só mudaria A Queda da Casa de Usher, apesar de ser esse o nosso episódio, e é muito difícil escolher. Eu fiz essa brincadeira com a Andréia, mas porque eu acho sempre legal a gente mergulhar num autor quando é possível, porque no caso aqui a gente tá falando de contos, então é possível fazer uma leitura extensa, né, da obra, e fazer esse tipo de análise eu acho sempre legal. Eu acho que eu só mudaria A Queda da Casa de Usher pelo coração
delator, denunciador, revelador, isso, enfim. Depende da tradução. Dependendo da tradução, porque é The Telltale Heart, isso, né? Que é, inclusive, um título maravilhoso, né? E eles são extremamente fortes. Eu acho o Gato Preto super forte, assim. O próprio Coração Revelador, assim, é de... Eu não sou de me assustar com leitura, é muito difícil, mas o Edgar Allan Poe, ele consegue me assustar com a leitura. Eu acho isso impressionante, assim. E que a gente não citou, tipo, uns chavões, né? Tipo, o Poço e o Pêndulo. A gente tem... Eu acho que o Poço e o Pêndulo é bem chavão mesmo, né? Porque tem uns bem chavões, assim. Né? Tem. Assassinato na Rua Morgue. A gente falou isso lá no episódio de Sherlock. E da Agatha Christie também, falamos dele. A gente já citou muito o Poe aqui. Já. Né? Não só porque gostamos muito dele, mas porque ele é um referencial. Isso. E aqui no seu senso mais... No seu sentido mais direto mesmo. Isso. O Poe, ele é um pioneiro. E ele, portanto, se tornou um clichê em vários aspectos, né? Porque ele inspirou uma série de outras pessoas, escritores, artistas, cineastas, enfim, o que a gente quiser pensar aqui, né? De estilo mesmo até, eu diria que até estético mesmo, né? Sim. Se você está nos ouvindo agora e você nunca olhou a cara de Edgar Allan Poe, pare o que você está fazendo nesse momento, abra o Google e procure Edgar Allan Poe e veja a cara de Edgar Allan Poe. Então, assim, ele é uma figura inspiradora e um artista muito inspirador. Ele se esparramou, né? Se tivesse, assim, dicionário ilustrado, estivesse escrito melancolia, estaria a foto do Poe. Não haveria palavra alguma, apenas a cara de Edgar Allan Poe. Melancolia e desespero, talvez, né? Tem uma brincadeira... Rivotril? Como é que é? Frontal. Tem uma brincadeira que a Jill Thompson, ela escreve um mangazinho, na verdade um gibi em forma de mangá. Como ela é americana, a gente não pode necessariamente falar que é um mangá, né? Então ela faz um estilo muito próximo do mangá ali, ela simula, que é da morte do Sandman. E aí tá a morte e o desespero, né, que é uma das perpétuas também, né, que é um dos perpétuos, o desespero. E aí aparece o Edgar Allan Poe, assim, lá, e ela fala assim, e ele todo apaixonadinho pelo desespero. É evidente. E é maravilhoso, porque ela fala assim, olha lá quem tá te olhando, você foi a musa dele, é o desespero. Porque eu acho, nossa, excelente essa sacada, né? Porque aqui é interessante que o Poe, eu acho que ele é um escritor, um artista, enfim, que ele está interessado, me parece que ele está interessado justamente nessa face mais extrema do terror, que é o horror, que é eu acho que cabe nessa janela do desespero, né? É o desespero mesmo. Ele não tá só criando um mistério, ele não tá te deixando... Não, ele quer te... E não é o que o cinema mais tarde consagrou como o jump scare, que é esse susto repentino, que você tá tudo calmo e vê um sustão. Não é isso que ele quer fazer. Não. Ele quer te horrorizar. Ele quer o extremo do terror, que é o horror, né? Ele quer te horrorizar com o que ele escreve. Mesmo porque a gente pode ver uma eu não vou dizer que é travestido, mas todo mundo fala assim, o Poe é fantasia, o Poe é... E não. Tudo que o Poe coloca nas obras dele, por mais que tenha essa coisa do fantasma, dessas aparições, desses lugares, sabe? Tudo isso. Mas não é. Não é. Isso daí é só para reverberar o que é essa perversidade da alma humana. E além disso, ele me parece ter
como dizer isso? Não é uma fixação. Acho que é também uma fixação, mas eu acho que é uma espécie de uma atração, de uma curiosidade, de uma vontade de chegar próximo à morte. E eu acho que é a morte metafórica, mas também também e talvez principalmente a morte física. E física eu quero dizer com física mesmo. Eu quero dizer com o corpo morto, com a ideia da morte, com o acabou de morrer ou o que não acha que está morto, mas está. Eu acho que ele tem uma figuração da morte, assim. Ele tem um interesse nessa figuração da morte, né? E consequentemente de tudo que envolve isso, né? Desse mistério do estar morto, dessa crueza do estar morto, da maldade, principalmente da maldade, acho que é o que você falou, da perversidade humana. Então, são esses grandes temas e ele tem, se quem está nos ouvindo agora não leu Poe ainda, qualquer leitura dele vai te fazer pensar em qualquer coisa que você já viu. Pode ter certeza. Em alguma coisa que você já viu. É familiar, né? É familiar, exato. E não é familiar porque, nossa, o Poe é chato. Não, porque é o caminho oposto. Muitos usaram, muitos fizeram referência. Ele instituiu, vamos dizer assim, regras, modos de ambientar, de como escrever, de como entender essa mensagem que quer ser passada para quem está lendo. Enfim, tô muito feliz de fazer um programa sobre Edgar Allan Poe. Acho que precisávamos mesmo. E acho que começar com A Queda da Casa de Usher é muito interessante, porque é isso, é um clássico do Poe. A Queda da Casa de Usher é o bingo por excelência do gótico. Ela é o bingo. Ela tem tudo. Ela é tudo. Tudo que você pensar, tudo que eu falei lá no primeiro programa do gótico. Tem todas, ela tem, né? tudo. Você vai fazendo bingo. Ah, André, é tipo o Morro dos Ventos Vivantes? É isso mesmo. A Queda da Casa de Usher é tal qual o Morro dos Só Ventos que Vivantes. com 20 páginas. Isso. É curtíssimo, são histórias curtas. Isso. E, no entanto, arrebatadoras, né? Eu acho que, para além da questão do gótico e de tudo, a gente está falando também de um autor que adotou um estilo e que ele entendeu como ele funciona como escritor, porque ele é o escritor dos contos, né? O Poe, ele é o escritor dos contos, né? Das histórias curtas. E eu acho que isso, cada vez mais, eu tenho pensado isso. É muito difícil adaptar um conto. Sim. Eu estava até comentando com a Andrea, e acho que já falei em algum outro programa aqui, não me lembro, sobre o novo curta do Almodóvar, que é Uma Estranha Forma de Vida. Que a Andrea está aí para assistir, está nos devendo aí as minhas impressões. As suas impressões, exatamente. Análise. Análise detalhada. Quero uma análise detalhada. Quero uma análise detalhada, estou aguardando. E depois que eu assisti, pelo menos quando eu vi ali, eu fui ao cinema assistir, depois ele dá uma entrevista, o Almodóvar, né? Tem uma entrevista de 1 hora depois do curta. E aí ele diz na entrevista, ele diz, esse curta, ele era um texto, ele era um conto meu, que eu tinha escrito, uma tentativa ali de roteiro para filme, mas que virou um conto e que ficou guardado. E é isso, né? Eu acho que o curta, ele é o conto, né? O curta é mais... Ele lembra o conto na medida em que ele tem pouco espaço. E eu acho que por ter pouco espaço, ele precisa necessariamente usar esse espaço, né? Ele precisa estar ali condensado e trabalhar por si, né? Ele precisa apresentar por si e, ao mesmo tempo, ele também vai te deixar com enigmas. Ele é enigmático, eu acho, né? Ele tem por exemplo, o curta do Almodóvar, ele deixa o fim do curta
o último ato, o último momento, você fica só naquele aguardo, assim. Porque você fala, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu acredito que ele tem o fim dele, quem pensa no fim dele é quem tá assistindo. Porque termina e eu tive uma impressão do filme, entendeu? Eu terminei e pensei, então tal coisa aconteceu. Depois dessa cena, tal coisa aconteceu. Só que só tem 2 alternativas, ou X ou Z. Não tem como ter acontecido ambas, eu acho, entendeu? Okay. E aí ele deixa mesmo essa incógnita. Depois eu fui ler as avaliações das pessoas, tinha muita gente reclamando, tipo, mas o que acontece? Gente, a ideia é justamente essa. E o Poe, ele inaugura essa coisa na leitura de você colocar o seu leitor como, né, o leitor dele, no caso... Sim. Como também um coautor ali. Por que um coautor? Porque ele também vai trazer... e aí depois eu vou falar um pouquinho a respeito de como ele consegue isso. A Gabi falou da coisa do conto de ser conciso, né? É uma forma breve. Tudo que eu colocar ali dentro, nada é acessório, tudo é funcional. Nada, não é igual o romance que você pode encontrar. Você tá andando, encontra o seu Zezinho na esquina. Oi, seu Zezinho, e vai embora. Se você encontrou o seu Zezinho na esquina... Ou ele vai estar morto na esquina, ou ele vai te dar um tapa na cara na esquina. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai funcionar na narrativa de algum modo, né? Ele vai ter uma Ele não tá à toa. Não. Tudo que é colocado na narrativa de conto vai ter uma função. É a arma de Chekhov, né? Que a gente fala. Isso, então, assim, isso. Se alguém mostrar a arma, em algum momento essa arma vai ter que ser disparada. Eu tinha um amigo que ele falava assim, se tem um prego na parede, alguém vai ter que prender um quadro ou vai ter que se enforcar nele. Então é isso. Tudo no conto. Fala assim, mas tudo, Andréia, tudo. Então, as músicas que são citadas, os quadros que são citados, os textos que são citados, os livros que são... Tudo. E o Poe faz muito isso também. E faz muito bem, Muito bem. Isso. Que não é pedante. Não é pedante. Não é pedante. Exatamente. Quando ele cita um pintor, por exemplo, ele vai falar, especificamente na casa de Usher, ele vai falar que o dono da casa, né, a pessoa ali, o Usher, né, o anfitrião, que ele pinta e que não é figurativa, né, as pinturas dele não são figurativas, mas que se assemelha e que tem a sensação do pintor X. Aí você fala assim, tá. Então, deixa eu olhar qual que é esse pintor. É esse pintor. E aí você vai atrás e olha e fala, puta, que merda, hein? Olha, exatamente. Vai dar merda. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, exato. assim, e a gente já vai meio que entrando nesse clima sentindo. Que ele quer criar, né? Querendo ou não, eu vou falar algo aqui que vai ser um pouco polêmico. Eu acho que toda leitura, ela é uma coautoria. Porque você faz um trato com aquele autor. Você vira para ele e fala assim, autor, a partir de agora, eu vou começar a ler a sua história e eu vou acreditar ou não vou acreditar, ou vou embarcar nessa sua história até o final. O que você me contar aqui, eu vou embarcar nela. É um contrato tácito entre leitor e escritor, né? E o Poe, ele deixa isso mais evidente. Eu acho também. Com as ferramentas que a gente vai falar depois. Mas ele deixa isso mais evidente, né? E ao mesmo tempo torna muito... essas aberturas, assim, elas tornam muito difíceis a adaptação. Porque obriga, por exemplo, a não ser que seja um curta. Foi justamente por isso que eu usei o Almodóvar, o curta do Almodóvar como exemplo. Porque se você estende essa obra, você precisa justificar algumas coisas em outros lugares. Você precisa decidir, né? Você precisa decidir o que aconteceu. É isso que eu ia... Você decide, você tem que decidir. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que o conto tem esse espaço curto e por isso ele se autorreferencia, ele também é um lugar experimental. Porque ele sendo curto, você se permite não dar respostas, você se permite colocar elementos que são dúbios, que vão... porque
É que aqui eu vou tentar não entrar tanto, porque depois a gente vai trazer isso de novo, né? Mas quando a gente pensa na adaptação, a adaptação, ela precisa. Sim. Você não tem como ficar, sei lá, 1h30 que seja, 1 hora, assistindo algo que não vai te dar um contexto um pouco mais amplo. Isso. Você precisa de um contexto mais amplo. Então, todas as adaptações, elas começam a te dar respostas, assim. E você se incomoda com todas, é impressionante, sim, né? Sim. Você não fica satisfeito. Você fala assim, tá, entendi. Ele tendeu mais pra esse lado. Ele tendeu mais pra aquele outro. Ele deu essa justificativa pra tal coisa. Mas não é a obra, né? É engraçado isso, né? E não é a obra. Você fica com saudade da obra original, da obra escrita. Original, da obra escrita, né? Ou da obra curta. Não sei nem se escrita, mas curta. Porque esse é o fato dela ser curta que dá pra ela toda a característica que ela tem, o impacto que ela tem, enfim, tudo, a concisão, o jogo com quem tá lendo. Ele necessita do leitor pra concluir algumas coisas, né? Ao passo que um filme ou qualquer outro tipo de obra longa, ela vai ter que te dar outros elementos, ela vai ter que incumpridar essa história e trazer outras coisas que essa história não precisa ter, né? Que no fim das contas você vê que funciona bem curta, né? Ela parece ser feita para isso, ela funciona bem curta, né? Ela não precisa dessa quantidade gritante de informações que não são fundamentais para a obra, né? Eu acho que o fato dela ser curta faz com que ela funcione, né? Ela vá direto. Mas enfim, dito isso, para evitarmos de ficar aqui nos empolgando, eu acho que é interessante, de novo, para variar, entender quem foi Edgar Allan Poe, para ver que carinha melancólica é essa que está te olhando nessa foto. Edgar Allan Poe, ou Edgar, nasceu em 19 de janeiro de 1809, portanto, bem no comecinho do século XIX. Já, inclusive, fazendo ali uma conexão com o século XVIII, né? Com os 1700 e lá vai tantas que veio antes dele. Então, ele nasceu em 1809 em Boston, Massachusetts. Eu amo falar Massachusetts. E ele era filho de pais atores, eu ia falar artistas, são artistas também, né? Mas eles eram atores. E não eram atores ricos, né? Qual ator era rico nessa época também, né? Acho que nenhum, tem isso, né? Também 1800 e pouco, realmente. Acho que nenhum. Acho que não tinha, né? Talvez ator de ópera, e olha lá, né? Talvez. Sabe, uma coisa assim, mas acho que ópera, talvez. E mesmo assim, né? Sei lá, um cantor de ópera em Paris. Isso. Né? Não uma em coisa Boston. Assim. Não em Boston, exatamente, não em Boston, né? Então ele tinha pais atores. E reparem, o pai dele se chamava David Poe. Por quê? Edgar Allan Poe, Allan é sobrenome. Isso. Não é um nome composto, gente. Não é Edgar Allan o nome dele, certo? O Allan é sobrenome, tá? E aqui, David e Elizabeth, que era a mãe, o Edgar era o terceiro filho já do casal. E no ano seguinte do nascimento do Edgar, o pai deixa a família. Abandonou, né? O famoso abandono masculino, né? Conhecidíssimo aqui em todas as regiões do mundo, pelo visto, né? Abandonou a família num contexto que dá pra imaginar que não deveria já estar fácil. A mãe estava grávida da quarta filha e a mãe morre no parto da quarta filha. Não no parto, mas em decorrência, porque ela já tinha tuberculose e o parto a deixou ainda mais debilitada e ela morre.
E a família, a partir daí, é desmontada, né? Cada um dos filhos são adotados, né? É uma adoção informal. Eles não são levados para nenhuma instituição do governo, nem nada. Eles são todos adotados informalmente. Ele, nesse momento, vai para uma família comandada por um comerciante, um homem... um neo-rico, vamos dizer assim, né? Um empreendedor. Veja você. Olha, veja aí. O homem que fez acontecer na vida dele, né? Era um empreendedor aí, um comerciante em Richmond, né? E esse comerciante se chamava John Allan. É daí que vem o Allan. Ele chega a ser batizado. Nossa. Ele chega a ser batizado. Nessa época, o batismo era equivalente a uma certidão de nascimento, vamos dizer assim. Então, ele é batizado com o sobrenome do pai adotivo. Por isso que ele tem Edgar Allan ali. Que nem era comum, né? Não era, mas era uma família que não conseguiu ter filhos, que tinha muita vontade de ter filho. E o menino tinha 2 anos, né? Não tinha nem 2 anos, eu acho que ele tinha 1 ano e meio quando ele foi adotado. Então ele de fato era muito pequenininho, né? E ele é criado por essa família, portanto, enfim, acaba sendo criado e crescendo em escolas renomadas, sendo educado em escolas de prestígio. E tinha ali o sonho de fazer letras, olha só. Olha, veja você. Ora, veja você. E ele começa mesmo inglês, né? Não é letras, mas é o equivalente a letras. Ele começa inglês na Universidade da Virgínia. O casal, inclusive, se muda para Virgínia, esqueci desse detalhe, né? Só que aí, Edgar Allan Poe já é Edgar Allan Poe. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Veja bem, ele tinha um modus operandi muito claro. Que o que acontece? Ele não se dava com ele e o pai adotivo tinham muitos problemas. Imagina, a gente tá falando de um cidadão que era um comerciante com muito dinheiro. Então ele devia ser o cara mais self-made man, entendeu? Ele devia ser uma pessoa muito do tipo, vá trabalhar, vá fazer o dinheiro da família. Eu prevejo que ele era esse cara. E imagina, nós estamos falando de Edgar Allan Poe, que, além de tudo, tinha vícios e mais vícios, né? Ele era alcoolista, ele usava ópio. Ele era usuário de ópio, além de outras drogas que não sabemos quais. Eu imagino que de tudo, né? Mas o ópio provavelmente era a mais forte, acho que a mais utilizada, que é né? a mais citada, inclusive, nas obras, né? Isso que eu ia falar. Em todas as obras dele, volta e meia, tem um ópiozinho rolando por ali. Isso. Né? E já nessa época ele já começava com o vício, e como ele tinha uma relação muito difícil com o pai não ajudava com os gastos da universidade, que, para quem não sabe, é paga, né? Em sua maioria paga nos Estados Unidos. Então, para isso, ele começa a se meter em jogos, né? Em jogatinas. Só que é isso, né? A vida de jogo é essa. Um dia você ganha, outro dia você perde. Na verdade, você perde, ganha. Perde. E ganha. é exatamente isso. Perde. Um dia você ganha, aí você perde. Um dia você ganha. E ele começa a contrair dívidas. E foge. Ele literalmente sai fugido da universidade. Quem me viu mentiu, né? Quem me viu mentiu. Ele queria terminar. Era um sonho dele fazer essa faculdade, mas ele foge. E aí começa o que vai se estender ao longo de toda a vida dele, essas fases de extrema pobreza e fome. Então ele passa por um período de fome. É nessa época que ele publica pela primeira vez, porque ele precisa. Nitidamente é isso. Porque senão ele não vai comer. E aqui ele é um menininho, tá? Aqui ele tem 17 para 18 anos. Ele, pra mim, é um menininho. Enquanto a gente tá lá comendo terra com 17 anos. Exatamente. Já tava o quê? Já tava na esbórnia. Já era viciado em ópio, entendeu?
E aí ele publica o primeiro poema dele, que eu amo o nome, que é Um Bostoniano. Sensacional. É que pra gente fica muito ruim, né? Fica um bostoniano. Bostoniano. É. Enfim, é isso, né? Um É garoto de Boston. Um garoto rapaz de Boston. Um rapazinho de Boston. Isso. Ficaria melhor do que um bostoniano, né? E, enfim, ele publica, mas, enfim, menininho, né? E aí ele opta por se inscrever, enfim, se alistar no exército. Justamente porque ali ele vai comer. Literalmente por isso. Ele fica 2 anos no exército. Essa pessoa regrada. Regradíssima. Essa Imagina, pessoa que gosta da hierarquia. Edgar Allan Poe no exército. Inclusive tem um filme que se chama Palio dos Olhos Azuis. Ah, eu já ouvi falar, mas não assisti ainda. É, que tá na Netflix, tá aí no serviço de streaming. Acho que é o Christian Bale que faz o Poe, que é o Christian Bale, exatamente. E aí eles tentam pegar como se fizesse uma referência a essa fase que o Poe está no exército. Então, Edgar Allan Poe é como uma personagem do filme, tá? Entendi. E aí é exatamente isso. Se você olha a carinha dele, você falou, coitado, entendeu? Tá no exército, poxa vida. Eu acho que teve acho que o John Cusack também fez o Poe recentemente, né? Num outro filme que apareceu aí. Ele era tipo um investigador. Essa coisa do assassinato da Rua Morgue, né? Não sei se foi uma adaptação, porque eu também não assisti. Porque eu me permito não assistir, entendeu? Foi isso que aconteceu. Então eu falei, não vou ver, e acabei não vendo. Mas sei que tem, e é com o John Cusack. É isso. Que também tem uma carinha de coitado, né? Então, casou. Tem que ser, né? Tem que ser gente assim. E aí é isso, imaginem vocês, Edgar Allan Poe no exército, né? O único lugar que você não imagina esse tipo de pessoa. E ele fica... Por 2 anos ele fica no exército, se desenvolve, inclusive, acho que alcança algumas patentes. E, de novo, o pai dele, numa última tentativa de aproximação, consegue uma vaga para ele nessa que é, até hoje, uma das mais renomadas academias militares dos Estados Unidos, que é a West Point. E lá é uma academia de formação da alta hierarquia do exército, né? Entendi. Como se fosse a nossa Agulhas Negras aqui no Brasil, né? Entendi. Então, só que aí ele tem uma discussão que até hoje não se sabe qual é o modus operandi dele. Ele tem uma discussão com o superior dele. Temos um problema de hierarquia, né? Já percebemos que tem um problema de hierarquia, né? de disciplina, né? E aí ele é desligado da academia. E é aí que o pai rompe com ele. Rompe com as relações com ele, né? E aí, para não morrer de fome... ele vai morar com uma tia dele. Tia mesmo. Tia biológica, exato. E vai morar com a tia. Nessa época ele começa a escrever. Escrever mesmo com o intuito de ganhar dinheiro, pagar os boletos com o que ele escreve. Ele ganha um concurso de contos, né? O primeiro concurso de contos dele com o conto manuscrito encontrado numa garrafa. E é ali que ele passa a conhecer essa espécie de intelectualidade literária, né, dos Estados Unidos. Ali que ele consegue o primeiro emprego dele como redator dessa revista, que mais tarde ele vai repetir o modus operandi, vai brigar com a chefia e vai acabar expulso. Problemas de hierarquia, não adianta. É o pai, isso, nossa. Exato. Freud tá gritando nesse momento. Não é, menina. Enfim, a vida do Poe, ao longo da vida dele, é isso que acontece, assim. Ele tem altos e baixos, às vezes os altos nem são tão altos assim, mas ele tem essas fases. E aí, nesse meio tempo, enquanto ele tá lá morando com a tia, ele conhece, quer dizer, já conhecia, né? A tia tem uma prima, né? Ele conhece a filha da tia, que é a Virginia Clemm, que é com quem ele vai se casar.
Eles fogem, né, na verdade. Olha o modus operandi dele. Pois é isso. Eles fogem, eles namoram escondidos por mais de um ano. E daí eles fogem pra poderem se casar. Só que tem esse porém aí, que quando eles casam, o Paul já tem 27 anos. Enquanto a Virginia tem 14. Pois é. Então, nem vou assim, falar nada. Muito complicado, né? Assim, sei que a época é outra, sabemos de tudo isso, mas muito, muito complicado mesmo, né? E além disso, a Virginia tinha uma saúde muito frágil e ela morre super jovem, com 24 anos, e mesmo assim eles ficam muito tempo juntos, eles ficam quase 10 anos juntos, casados. Se mudam para Nova York, mas têm uma vida muito instável, de passar fome mesmo, de ter muita dívida, de mudar muito de casa, de ter que lidar com as bebedeiras, de ter que lidar com o vício, porque eu acho que para além... eu acho que aqui tem a coisa do vício mesmo. Isso. Que não é uma questão de hábito, não é uma questão de gostar. É a doença do vício mesmo. É, né? O vício, isso, é a doença do vício, exatamente isso. É a doença do vício, né? Mas tudo isso para dizer que Paul era uma figura peculiar, né? Ao longo da vida daí é isso. Ele vai publicando, ele publica em revistas. Ele é esse excelente escritor, profícuo escritor, que encontra uma forma, ele tem essa pertinácia, né? Ele sabe que essa é a forma dele escrever, ele se encontra no conto, eu acho. Ao mesmo tempo, ele é a corporificação? Personificação? Não. Personificação, obrigada. Do que ele escreve. Se a gente for pensar na coisa do eu escrevo o que eu sei... Aqui, com certeza. Aqui é isso, né? Aqui, com certeza. Não tô dizendo... longe de dizer isso negativamente, tá? Eu acho que ele escrevia muito bem, mas é isso. Ele, de fato, viveu uma vida muito conturbada. Tanto que ele morre muito jovem. A Virginia morre muito jovem, né? Morre em 47. 2 anos depois o Paul morre. E ele morre de um jeito muito bizarro, assim. Até hoje eu fico intrigadíssima, assim. Porque o que acontece? Ele é encontrado em Baltimore, que não era uma cidade que ele frequentava, não era um lugar, assim, que ele estava sempre. Ele é encontrado na sarjeta, na rua mesmo, né? Ele é encontrado desacordado, deitado na rua, com roupas que não eram a dele, sem identificação, assim, ninguém sabia que ele era o Paul, entendeu? E desacordado, assim, como se tivesse, talvez mesmo drogado, não sei, né? O que ele usou ali, ele tava muito doido, provavelmente. Sim. E levam ele pro hospital, acho que 3 ou 4 dias depois ele morre. É muito breve, assim, ele morre brevemente, né? Ele fica pouco tempo internado antes de morrer. E ele é internado e diagnosticado com delirium tremens, que é uma condição que, em geral, está associada ao alcoolismo, a alcoolistas, mas alcoolistas de longuíssima data. E era super jovem, não era? Ele morre com 40, né? Então. 40, ele tá... Em 49, ele morre com 40 anos. Foi o que a gente falou do pai da escritora do Mary Poppins, que morreu com 40 anos, alguém que morreu, que consumiu muito álcool. Né, isso que eu ia falar. Não é porque quem não tem contato talvez não tenha ideia do que é isso, né? É beber muito, né? Não é que ele saía e bebia. Não, ele bebia muito, né? Então... Ele é diagnosticado com delirium tremens, ele fica consciente em poucos momentos, fica febril, etc. e morre. Assim, uma morte súbita, assim, inesperada, né? Porque não é que ele estava doente, não tinha nada assim, né? Nada, quer dizer, estava doente, mas... Mas que não era considerado uma doença, inclusive, isso, né? Século XIX... um outro momento, mesmo, né? Então é complexo. Mas aí a gente está falando desse cara genial e tudo mais, mas assim, o Paul, ele não é assim tão querido, assim como o Alexandre Dumas pai também não é tão querido na França. Ele não é uma persona tão querida entre os grandes teóricos e a academia, né? E aí eu
eu acrescento que é por conta dessa popularidade mesmo, porque o Poe, ele é pop. Então, assim, crítica especializada muitas vezes diz que é um vício dele a forma dele conceber os finais, por exemplo, né? E muita gente falou do Poe, né? Então, por exemplo, o D.H. Lawrence, que é o escritor do Amante de Lady Chatterley, ele fala que os contos do Poe são mecânicos e formulares, por exemplo, né? Nossa. Mas aí a gente vai pro Aldous Huxley, que é do Admirável Mundo Novo, né? E aí ele fala assim que a essência do Poe é refinada quando o acusam de irregularidade em sua obra. Então ele diz que é refinado, né? E o Harold Bloom, que é um dos grandes, não sou muito fã do Harold Bloom, mas ele é um dos grandes teóricos de literatura dos Estados Unidos e tudo mais. Então lá no o cânone ocidental, ele fala que o Poe, mesmo tendo uma linguagem atroz, e a linguagem atroz ele quer dizer, às vezes, que ele usa a linguagem muito chula, né? Não é nem as fórmulas, né? Não é nem a sintaxe, é o significado mesmo. Mesmo ele tendo esse tipo de linguagem, que o conteúdo da obra do Poe é universal. Então, nem entre os pares, nem entre a crítica, ele é uma unanimidade, né? E perceba que nenhuma dessas pessoas aqui que eu falei, ou que eu citei, né, os críticos, nenhum deles disse que o Poe é esse gênio todo. Mas eu acredito que não dizem porque o Poe é pop. Porque ele diz lá na sua teoria, na filosofia da composição, que ele quer, com o Corvo especificamente, ele quer tanto audiência quanto crítica. Então, o que é muito difícil, né? O que é muito difícil. Tudo que é muito popular, a gente sabe que acaba se colocando numa caixinha de não é tão bom, por que todo mundo gosta, né? E eu creio que o Corvo do Poe, acho que de todos, né, por ser poesia, pelas pessoas tratarem a poesia de uma forma diferente, até hoje, né? Eu acho que por isso a gente ainda vê a academia falar do Poe. Mas se fosse só pelos contos, eu acredito que não. E aqui, gente, não é que é demérito do Poe, não. É demérito da academia, tá? Exato. É uma crítica à academia. É uma crítica à academia. Tem vários, né, que ficam fora. Agora, o Poe ficar é muito vergonhoso, né? Mas como o próprio Alexandre Dumas pai, né? Se a gente for pensar, né? O cara escreveu O Conde de Monte Cristo. O livro que é mais referenciado de todos os tempos, porque não existe motriz maior do que a vingança em nenhuma história. Nem na literatura, nem na vida. Nem na vida, entendeu? O que quer? Onde é que ela está? Então já sabe. Onde? Não poderá encontrá-la. Me diga onde ela está. Num lugar secreto. Pela última vez. Continue, vai me fazer um grande favor. Continue. Onde ela está? Não me toque! Onde ela está? Não me toque! Onde é que ela está? Morta. Mentira. Você enterrou viva. É verdade. Mas agora ela está morta. Eu juro por Deus. Você jura? Você enterrou sua irmã viva. Mas eu tinha que fazer isso. Será que você não pode entender? Ela estava possuída. Onde ela está? Onde é que ela está? Fala! Onde é que ela está? Por favor. Onde é esse lugar secreto? Lugar secreto? Bristol, você tem que saber. Eu não sei de nada, senhor. Eu não sei de nada. Eu vou encontrá-la.
E eu gosto muito do começo dessa obra, porque ela é incógnita desde o começo. Eu acho que o próprio narrador, ok, é incógnito, mas até o narrador você não consegue entender direito quem é esse narrador, né? E é aí, lembra que a gente falou que o Poe, ele é esse cara que dá essa liberdade maior pro leitor de tentar interpretar algumas coisas ali? Ele faz isso porque ele é o cara do narrador não confiável. Para você ter um narrador não confiável, você já coloca esse narrador numa posição de primeira pessoa. Então, assim, eu vou contar a partir da primeira pessoa. Significa o quê? Que eu estou contando do meu ponto de vista. E aí, para quem nunca ouviu falar a respeito da queda da casa de Usher, não sabe a respeito do que é a história, o que acontece, né? Um sujeito chega, ele recebe uma carta de um grande amigo de infância, que eles não se veem há muito tempo. Muito tempo, dá a entender que é muito tempo. Muito tempo, se passou anos a fio. E aí ele volta para a casa desse amigo, que ele conhecia a casa, que é, na verdade, a casa dos Usher, né? Isso. Esse amigo é o Roderick Usher. Bom, e aí ele chega nessa casa e ele leva um susto, a forma como esse amigo está, percebe que esse amigo, ele tá num estado doentio, febril, delirante, enfim. Esse amigo tem uma irmã. Ela tem... Fica, de novo, isso também é incógnito. É incógnito. Né? Ela tem uma espécie de uma doença que deixa ela que é um estado... Ele deixa claro que é um estado psíquico. Isso. Mas que deixa ela cataléptica. Ele deixa ela em estado cataléptico, né? Que é um estado imóvel. Por horas, às vezes, tal. E esse amigo reescreve essa carta pra ele, porque ele fala assim, olha, eu preciso de alguém me ajude, né? Porque eu tô vivendo aqui, eu tô uma vida miserável, a minha existência é miserável, e eu queria alguém que me ajudasse a melhorar o meu estado psíquico, de ânimo. Isso, quero companhia. E quero uma companhia boa que me faça bem. Isso. E esse amigo, que é o narrador, ele começa a falar pra gente que, bom, mesmo que ele tentasse, o quanto ele tentasse, esse amigo não saía daquele estado de histeria, praticamente, né? Eu sei que não é uma palavra que a gente... né? Assim, que deveria... Mas, assim, é um estado de eterno pesar, né? Esse amigo... Eu tava até falando pra Andréia que esse amigo, ele precisava de um médico... Ele não teve um diagnóstico. Isso. Porque o que acontece? Ele não pode com nenhum estímulo forte, vamos dizer assim, né? Ele na verdade, não é nem que ele, por exemplo, ele não pode... Tudo incomoda ele. Tudo quanto é... Toda sensação forte incomoda ele. Então, um barulho um pouco alto, um sabor muito forte, a luz intensa. Enfim, ele tem essa espécie de irritação pela sensibilidade. São poucos os sons que ele pode ouvir, e aí tudo incomoda ele. E aí eu tava brincando com a Andréia porque tem hoje em dia, principalmente relacionado à criança, um transtorno que a gente chama de transtorno de processamento sensorial. Que na verdade ainda é algo muito recente, né? É algo pouco... com pouco... Não, vou dizer com pouco estudo porque eu estaria mentindo, né? Mas... ainda não tem, a gente ainda não elucidou muito sobre como esse tipo de desenvolvimento se dá, por que existe esse tipo de irritação, né? Mas existe mesmo. E frequentemente está associado também a uma questão psíquica, né? Porque tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com o estado de ânimo da pessoa, né? Porque influencia demais, né? Eu não sei quem tá ouvindo aí que tem enxaqueca. Sim. Mas quem tá ouvindo aí que tem enxaqueca sabe que quando você tá na crise de enxaqueca, você
que tudo que você mais quer é ficar num quarto escuro, isoladíssimo. Porque a luz, a gente chama de fotofobia, né? Te dá um incômodo tremendo, qualquer tipo de luz. É basicamente isso que o Roderick tem. Isso. Não enxaqueca, mas ele tem esse tipo de incômodo, assim. Só que, de novo, é mal explicado. Isso. Eu entendi porque eu já tinha lido sobre, eu fiquei, ele provavelmente... eu já lendo, eu fiquei, é mesmo, provavelmente tem isso, tal. Na época da minha primeira leitura, eu nem associei, agora que eu associei, assim, fiquei pensando, nossa, ele deve ter algum problema. Mas ele fica assim, né, o tempo todo. Aí, de novo, é sempre inespecífico. O autor vai e o narrador vai e fica lá dias, né? Isso. Daqui a pouco ele tá lá dias, assim, é uma coisa assim. Porque a gente não sabe o tempo, né, o tempo que ele fica ali. E aí ele vai ficando até que essa irmã dele morre. Né? A Madeleine morre, né? Do nada, né? Do nada, do nadão, como já diria João Pimenta. Mas ele coloca ela lá no subsolo da casa. Isso. Dentro do caixão. Dentro de um caixão, exatamente. Essa parte é importante. Bem importante. E aí, de repente, o Roderick começa a ficar mais estranho ainda. Mais estranho. Se ele já estava estranho antes... Ele começa a ter umas crises, né? Isso. Nossa, assustador, né? E aí, gente, você ficaria nessa casa? Eu não Mas ficaria nunca, jamais. Fudendo, Nunca, assim. jamais. Porque, assim, aqui nós estamos pulando a ambientação. Isso. Porque quando ele conta da ambientação, você fica, amigo. O que você está fazendo aí? Você corra daí. Corre. Aprende com o Edgar Allan Poe, foge. Porque, assim, era nítido, né? É nítido que é esquisito, sim, assim. Sim. O próprio ambiente o terreno da casa. A casa oprime, a casa. Né? Tanto que ele fala que era o lugar que ele brincava quando criança. Então por que agora o oprimia tanto, né? Assim, por que causava tanto incômodo dele estar naquele lugar, né? Bom, e aí... acontece uma tempestade. E o nosso queridíssimo Roderick, né, o irmão que enterrou a irmã, ele começa a ficar transtornado, assim. Se antes ele já tava, agora tava muito pior, né? E aí o narrador, né, esse narrador aqui, esse sujeito, essa alma santa, começa a ler para ele um romance, né? E começa a contar, a narrar, né? Fala assim, olha, o herói fez tal coisa. E aí, as coisas que ele vai dizendo, que esse herói vai fazendo no conto, vai acontecer, os sons vão acontecendo durante a leitura, né? Isso, ele vai lá porque ele começa a ficar mal, chama ele pra ler. E conforme o que ele está lendo começa a acontecer. Isso, os sons, barulhos, né? Tem uma equiparação aos sons. Isso. E aí, só que o que ele tá lendo é muito macabro, né? Isso. E aí você fica, meu Deus, está... E o próprio narrador começa, né? A ficar tipo, não, meu Deus. Não, será? Muito bom, né? Ele fica, meu Deus, nossa, isso tá acontecendo. Será que... Não, pera. Porque assim, o que começa a dar a entender? Que tem uns barulhos. Porque aí o que acontece? O Roderick ele decide que ele quer velar o corpo por mais tempo, né? Isso. Da irmã. Então o corpo tá sendo velado por 14 dias, não é uma coisa assim? É um tempão. E aí, é um tempão. E aí, nessa meiuca aí que acontece tudo isso, entendeu? E o que dá a entender... é que ela está se mexendo lá embaixo. E ele fica, imagina. E assim, e o lugar onde ela está é logo abaixo do quarto do narrador. Isso. É muito bom isso também. É tipo, imediatamente abaixo, assim, né? É num túnel, mas pensando na estrutura da casa como se fosse embaixo do quarto dele. E aí eu tô rindo. Por que eu tô rindo? Isso é muito assustador. Porque você tá com medo. É por isso que você tá rindo. Cada um tem uma... Meu Deus. Aí o Roderick chega e fala,
ela tá viva, né? Ele diz uma coisa assim. Ela voltou dos mortos, né? A Madeleine voltou dos mortos, né? Voltou. E assim, pra quem tá lendo e tá entendendo, ela provavelmente teve uma crise. E foi enterrada viva. E foi, na verdade, velada, né? Porque ela não estava enterrada ainda. Isso. Mas ela foi velada viva. Então ele começa tipo, meu Deus, ela está viva, ela voltou dos mortos. E aí ela aparece, na porta, coberta de sangue. Aquela coisa toda ótima, né? É o ápice da história, assim. Aí o narrador decide ir embora. Sai com a porra! Também, se não visse a mulher de sangue dos pés precisou na cabeça, ver a mulher e não sair escorrendo. Certeza que ele foi embora e depois os dois ficaram rindo. Não seria ótimo. Mas não é o que acontece. Ele vai embora e aí assim que ele sai... Não, é porque antes disso, antes dele sair correndo, a Madeleine abraça o Roderick. E os dois caem mortos, os dois, catapafes. Isso mesmo. Os dois morrem, na hora, assim, paft. E aí o narrador falou o quê? Vamos embora. Eu vou ficar aqui. Eu que não vou ficar aqui mesmo. E aí ele sai corrido. E aí tem essa coisa da casa. Por que chama a queda da casa de Usher, né? Uhum. Esses dois irmãos gêmeos, eles são os últimos da linhagem. E pelo que a gente começa a perceber, e aí é que começam as bizarrices, né? Eles são os últimos da linhagem, de uma família muito antiga, que é uma família que tem muitos incestos. Isso, né? Porque ele explica de um jeito do tipo, é uma família que nunca se relacionou com ninguém de fora da família, né? Ele fala assim, eu acho, né? Ele não diz incesto, mas ele diz isso. Mas e aí você né? entende. Aí você entende, né? Aí você fala, tá, entendi. Então, na verdade, um irmão vai ficando com o outro, entendeu? Isso. E aí vai ficando pior, porque aí começa. Tá, ele tá velando o corpo da irmã lá embaixo, ou ele tá dando uma de Solfieri do Álvares de Azevedo? Quem não leu, leia. Tá lá, Noites na Taberna, ou na Taverna, de Álvares de Azevedo, Solfieri, leia o texto lá. Ou ele tá dando uma de Solfieri? Não sabemos, né? Então é tudo meio jogado, mas que a gente vai meio captando essa aura da casa. E tem essa coisa que a casa, tanto que ele fala isso no começo do conto, que os camponeses que estão ali ao redor, quando se referem à casa, se referem à casa dos Ushers, que seria a casa, o edifício, e a casa de Usher, que é o clã. É quase um clã. O clã de Usher. É o clã de Usher. É isso. É um duplo... É uma dupla casa, vamos dizer assim, né? É uma dupla casa. A casa física e a casa como a família. Isso. E aí, né? E por que a gente brincou aqui que esse querido fez o bingo do gótico, né? Esse querido fez o bingo do gótico. Por quê? Porque, bom, primeiro, né? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: por que esse narrador tá contando isso pra nós? Já começa por aí, né? Por que ele compartilha essa história? Não é uma história dele. É uma história que ele passa por ela, né? Então a gente começa a pensar assim, tá, será que é verdadeiro ou não é? Será que tá tudo na cabeça dele ou não tá? E aí eu vi algumas pessoas, mas aí eu acho que é mais anacrônico, mas eu acho que dá também pra gente entender essa casa como a casa junguiana, sabe? A estrutura junguiana da mente, que ele coloca como uma casa. Então, você vai ter... Porque o Poe, ele te dá essa liberdade de interpretação. E ele dá essa liberdade de interpretação através desse narrador que não é confiável. Que você começa... Putz, mas... será que esse cara aí não sonhou tudo isso e contou pra nós? O narrador é esquisito também. Ele também não explica quem ele é. A gente não sabe. A gente não sabe de onde ele veio, né? Não sabe pra onde ele vai, né? Aonde ele vai chegar. A gente não sabe nada dele. A gente só sabe essa pequena incursão até a casa dos Usher.
fora isso, a gente não sabe mais nada a respeito do narrador. Aí, por que eu falei do bingo, né? Porque tem uma coisa que eu acho que a gente não falou ainda do gótico, que é o duplo. O duplo, que é algo que é muito utilizado na literatura romântica, né, no romantismo, ele também vai estar aqui no gótico muito presente. Dê um alô para Dr. Hyde e Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu troquei, eu só estava dando um doutorado pro Hyde. Olha que horror. O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, né? Que é um duplo. A gente vai ter vários duplos, né? Essa história do duplo, ela é muito... ela se fixou muito na cultura toda. E aqui a gente vai ter vários duplos. A gente vai ter o duplo, esse que a gente falou, da casa, que é essa casa como clã e essa casa como edificação. A gente também vai ter essa casa duplicada, porque no terreno onde está a edificação tem um lago, então tudo que vai refletir é sempre fantasmagórico. Então a casa, ela é de pedra, mas o que está refletido na água é fantasmagórico, é fluido, né? É esse duplo dessa casa. E fora que as duas personagens aí que são desse clã, e que são os últimos desse clã, são gêmeos, que já é o duplo por natureza, né? Por si só, né? Por si só já é o grande duplo, né? Então, acho que a gente não tinha falado do duplo aqui ainda. Não. Nessa nossa especial aqui de gótico. E o duplo, ele é muito usado. Não só no gótico, né? A gente vai ver o duplo muito em história de suspense, terror, mas aqui, com maestria, né, do Poe, ele é usado em vários lugares. Bom, aí a gente tem, de novo, olha lá, os lugares lúgubres, né? A casa de Usher é o lugar lúgubre, né? Nossa, não precisa total. nem falar. E aí, que a gente vê um pouco também no Morro dos Ventos Vivantes, mas no caso dos Morros dos Ventos Vivantes tem essa coisa dessas casas que elas oprimem, mas é pela natureza que está em volta. Isso. A casa aqui, ela te oprime no lugar do claustrofóbico. E você sente, tá? Ah, sim. Por exemplo, o próprio lugar que ele encontra o Roderick, a sala que ele encontra o Roderick, ele já fala que, por exemplo, tem várias janelas, mas elas são finas, de forma que a pessoa não consegue passar por ela, e compridas, e elas começam altas. Isso. Então, assim, você pensa num lugar muito escuro, entendeu? A hora que você lê, você fala, gente, esse lugar deve ser muito escuro, entendeu? Não é possível que não seja escuro, porque eu já imaginei umas janelas fininhas, entendeu? Isso. Os negocinhos fininhos lá, os altos, filetes. assim, os filetes lá em cima, assim, que você fala, meu Deus. E aí a janela não começa baixa, né? Começa alta, então você fica, meu Deus, assim. Então, e eu acho que isso tudo é proposital. Sim, né? sim. Narrativamente, não só para te causar opressão e tal, mas no sentido da história, né? A gente tá pensando, como a Andrea falou, é a casa, mas é a família, mas é também uma estrutura psicológica que está se desfazendo, que tá errada, que por isso que ela tá se desfazendo, que tá se degradando por dentro, que tá escura por dentro. Então, assim, é uma matriosca, né, de condições degradantes, né? Sim, e essa sensação de claustrofobia, ela vai crescendo, ao ponto de colocar a Madeleine lá embaixo, né? Então, você calcule, né, aonde chegamos, né? E aí, acho que a gente falou um pouco do conto, né? Do que é o conto, por que o conto e tudo mais. Eu acho que vale a pena... acho que a gente já falou isso muitas vezes aqui quando a gente trouxe o conto. Mas eu acho que vale a pena eu falar da boca do próprio Poe, o que ele fala do conto, né? Então ele fala assim: se alguma obra literária é longa demais para ser lida de uma assentada, devemos designar-nos a dispersar o efeito imensamente importante que se deriva da unidade de impressão, pois se requerem 2 assentadas, os negócios do mundo interferem, e tudo que se pareça com totalidade é imediatamente destruído. Então, por isso que para ele o conto é assim, a obra máxima de ficção,
Porque você lê numa assentada e você tem uma unidade de sensações. Se você precisa parar para você voltar depois, o mundo já interferiu nisso. E aí, o Ricardo Pilha morreu recentemente, inclusive um argentino, é um teórico do conto, né? Ele fala o seguinte do conto do Poe. No livro dele, Formas Breves, ele tem um texto chamado Teses sobre o Conto. Eu vou ler aqui um trechinho do que ele fala, né? 2 excertos aqui do que ele fala. O primeiro é que ele diz assim: primeira tese, um conto sempre conta 2 histórias. Então ele diz que todo conto vai contar pra gente 2 histórias. E aí o que ele diz depois? O conto clássico, Poe e Quiroga, e ele coloca Quiroga aqui não à toa, porque ele é argentino. Para quem não conhece o Quiroga, ele escreveu Almofada de Penas, procure aí. O conto clássico narra em primeiro plano a história 1 e constrói em segredo a história 2. Então ele vai construindo, ele vai te contando aquela história que é mais visível, que é mais superficial, e vai te dando pistas da outra história, né? Da história 2. A arte do contista consiste em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Um relato visível esconde o relato secreto, narrado de um modo elíptico e fragmentário. O efeito de surpresa se produz quando o final da história secreta aparece na superfície. Ele está falando aqui especialmente dos contos clássicos, desses que a gente está acostumado, Machado, Poe, Quiroga. Mais para frente, ele faz teses a respeito do romance moderno. Mas aqui pra gente não cabe o Poe. E é bem isso mesmo que a gente vai ver se desenrolar no Poe. Porque como a gente falou, o Poe ele tem essa coisa travestida de fantasia e tudo mais, mas a grande parte dos contos dele falam a respeito da perversidade humana. Então a gente vai ter conto que vai falar sobre violência doméstica. A gente vai ter conto que vai falar sobre o incesto dos irmãos que culmina aí nessa tragédia. Não à toa que tem adaptações que fazem isso mesmo. Isso. Com que eles não sejam irmãos, mas marido e mulher. Isso. Tem isso, né? Tem, claro, Tem porque na verdade né? O que é que não é dito no conto isso. Isso diretamente. Não é. Diretamente não é, mas é implícito. Né? Super. Então, super. Não é doideira da nossa cabeça, não. Não. Não é, não. Vocês perceberam que a gente não falou até agora da adaptação. Normalmente a gente intercala, né? A gente vai falando do filme, da história, mas aqui não dá. Fazia sentido separar aqui, eu acho. Porque assim, primeira coisa que a gente já adiantou um pouco na nossa, vamos dizer assim, apresentação, né, no começo, é o próprio fato de que existem diversas adaptações. Nenhuma das adaptações vai ser fiel à obra. Nesse caso, nenhuma das adaptações eu acho fiel à obra, né? Todas elas fazem uma leitura da obra que se assemelha em alguns graus mais, em outros graus menos, mas se assemelha à obra, né? Então, por exemplo, a gente combinou, André e eu, a gente sempre, independente de ter inúmeras adaptações, a gente escolhe uma e a gente assiste ou a primeira vez ou de novo para fazer o nosso programa. Aqui a gente escolheu O Solar Maldito, que é de 1960. Mas vou dizer os bastidores, que eu não tava achando o filme. E aí falei pra André, socorro, André, não estou achando o filme. Aí André foi, peraí que eu vou dar uma olhada, tal. Aí eu lá falei, e agora, né? Vou ficar aqui solitária, sem filme. Aí fui procurar na internet e achei uma adaptação de 1928, que é de um filme mudo, é um filme mudo francês, inclusive. Ele não é norte-americano, né? A gente tá bem habituado a ver ou algo na língua inglesa, assim, né? Então ele é um filme mudo francês.
Mas assim, extremamente interessante, sabe? Eu sei que eu fiquei lendo, eu fiquei assistindo e fiquei... Eu acho extremamente interessante ver filme mudo, porque justamente vira um outro elemento, né? E aí, por exemplo... A linguagem é outra, né? É total outra. Assim, por exemplo, nesse filme, ele é marido. Ele e a mulher são marido. Ela é a mulher dele. A gente tá falando de uma sociedade de 1928, né? Em que... Aí o narrador chega na cidade, ele lê a carta do amigo, aí o cara lê, aí fica aqueles letreiro mudo, assim, enfim. E ao mesmo tempo você percebe o quanto essa obra já mexia, né? Com a arte, né? Você vê que eles já buscavam fazer uma adaptação. Imagina, em 28, eu acho bem antigo para pensar uma adaptação para essa obra, né? Sim. E aí fiquei lá assistindo, entendeu? Achei ótimo. Mas eu encontrei no YouTube completo. Então não sou eu. Não fui eu que coloquei lá, já tava lá. Tava lá. E bom, né? E com bom, uma qualidade. A qualidade gente, boa, dublado. Tem Nossa, esse achei problema. A qualidade excelente dublado, mas eu gostei de ser dublado. Assim. Eu gosto, gente, eu vou ser sincera, eu gosto da experiência do dublado. Eu não vou mentir, eu gosto. Não é todo filme que eu gosto, mas eu gosto. Não, eu também. O problema é que esse filme tem o Vincent Price. Isso, exato. E aí, como é que você vai ver o Vincent Price dublado? Não, e eles tentam colocar um dublador com a voz grossa e fica muito bom, entendeu? Tem umas horas que eu dou risada porque ele fica, você está aqui. E eu fico tipo, gente, coitado desse dublador, entendeu? Ô, missão ingrata, entendeu? Tá porque fazendo das tripas coração aí. Não, é porque ele tem uma voz retumbante, ele né? Então. Eu tenho algumas... E aí, o diretor, só pra gente focar aqui só um pouquinho, que é o Roger Corman, ele meio que se especializou em fazer adaptações. Ele tem um chamado que o pessoal chama de ciclo Poe. Porque ele adaptou muita coisa do Poe. Muita. Você assistiu outros dele? Não. Também não, nunca assisti. O único que eu assisti foi esse pro podcast. Que foi o primeiro. Mas fiquei bem interessada. Que foi o primeiro que ele adaptou, inclusive. Foi esse. E todos fizeram muito sucesso, não fizeram? Por conta do Vincent Price. Porque o que acontece? O Vincent Price, a gente tem essa noção de que ele é... Tanto que ele é chamado de um mestre do terror, né? O mestre do horror e tal. Só que o Vincent Price, ele está em Ben-Hur. Então, assim... Ele já era um ator. E aí, colocá-lo nesses filmes de menor orçamento... E o que dizem, né? É que... Nos outros filmes, por melhor ator que ele fosse, como ele era um homem muito grande, ele era um homem muito alto, e, enfim, com aquela voz, e, não, assim... Uma presença, ele era uma presença, não tinha como. Então ele acabava sendo coadjuvante. E nesses outros filmes, ele era sempre a estrela, porque ele sempre tinha essa pinta de vilão, né? De vilão do Scooby-Doo, sei lá. E aí acabou que ele acabou virando essa grande estrela desses filmes B. E a gente escolheu esse, né? Eu falei com a Gabi por esse. Foi simplesmente por conta do Vincent Price. Eu já conhecia, eu já tinha visto. Eu gosto da adaptação. Apesar das escolhas dela, né? Não é uma adaptação fiel, não é nada disso. Mas nenhuma é. Eu acho que não é culpa das adaptações, coitadas. Não. Elas precisam existir, mas é que nesse caso não tem como. Não tem. Porque você precisa dar algumas respostas, entendeu? Essa de 28, eu ri quando eu tava assistindo, eu ri porque eu falei, gente, é isso, né? O cara sacou que eles são um casal, entendeu? Isso. E aí ele transformou direto em um casal. Isso. Tipo, essa aqui é a minha mulher, ela está doente. Eu, comecei a rir muito, falei, gente, é isso, entendeu? Isso. O cara se tocou que eles são um casal. No da década de 60, não. Não, eles são irmãos. Eles são irmãos. Mas é esquisito também, é esquisito, né? Mesmo porque mas muito se dá pela interpretação do Vincent Price. Porque
Não tá na escrita, ele não tá na fala do Vincent Price. Mas a né? forma como ele se apossa dela. E o olhar dele Sim. pra ela, tudo, assim. Sim. Os ciúmes, ele tem um ciúmes Doentio. Da irmã, né? Porque aqui muda. Na adaptação, diferente do conto, o narrador tem nome. E esse narrador, ele não simplesmente tem nome. Ele é Ele tá pra casar com a Madeleine, na verdade. Ele é o herói. Você nitidamente percebe que aqui o duplo se dá entre o narrador e o irmão, isso, né? É isso. Porque você tem o narrador que ele é esse cara vivo, jovem, bonito, carinhoso, romântico, que quer casar, quer levar ela pra casar, entendeu? Quer ter filho com ela. Ele é o solar. E o outro, o irmão fica, exato, o irmão ficou horrorizado, tipo, quer ter filho, você é louco. Assim, nós temos uma doença no sangue, você não tá entendendo, é todo mundo maluco. Você quer ter filho com essa coisa aí? Tem uma hora que ele literalmente faz isso com o cara, né? Chega a hora que ele diz assim, você tá vendo esse fulano aqui, ó? Esse fulano aqui, ó? Esse Beltrano aqui? Então é tudo gente doida. Tudo doido. Tudo gente doida. A gente vai tudo morrer, você não tá entendendo? E ele, não, eu vou ter filhos com ela. Ele, meu... Você vai o quê? Ele quase se joga pra trás, né? Ele tem um draminha, assim, que ele se joga meio pra trás, tipo, meu Deus. E o Vincent Price tem essa coisa do exagero, porque tudo dele é exagerado, né? Porque, mesmo que ele não quisesse, porque ele é um homem muito, assim, ele é um homem muito grande. E exato. colocam nele um louro platinado. Fica muito bom. E aí, você olha, você fala, mano, pra onde que isso vai? Porque coloca a roupa vermelha nele. Eu não consigo parar de rir. Eu aqui falando que ele é o rei do terror, não sei o que, eu não consigo parar de rir, porque gente... mas é o nervoso. É muito bom, é o nervoso. Aqui é o famoso rir de nervoso, gente. Não, aqui e a hora que cai a... Porque, gente, não é possível. Cai a... Como é que é o nome daquilo? Lustre, cai. Porque gente, a casa tá querendo que o cara vá embora. Vai embora. E isso é uma coisa interessante que eu li sobre o filme hoje, que o Roger Corman, quando vai vender, porque é o primeiro, né? Como a André estava falando, é o primeiro do ciclo todo. E quando ele vai vender, todo mundo fala, mas você vai... Porque todo mundo vai ler o conto, né? Os produtores, que é quem vai pôr a grana no negócio, fala no filme, fala, amigo, não dá pra fazer uma adaptação. Aí ele diz, dá. Aí ele fala, mas não tem monstro. Porque é isso, né? A gente tá falando de 1960. Filme de terror tem que ter monstro. Tem que ter, sei lá, o Drácula, entendeu? Tem que ter um... E aí ele diz, então, mas o monstro é a casa, entendeu? Maravilhosamente ele fez a casa de monstro. Né? E também é uma sacada que tem a ver com o conto, né? De certo, nesse tipo de leitura, de fato faz sentido. É uma mesmo porque é muito curioso, porque a gente, no final do conto, a gente vê a casa ruir, né? Isso. E aí, no começo, ele fala assim, tem uma pequena rachadura que quase não dá pra ver. E aí, que atravessa ela inteirinha, mas não dá, que não dá pra ver. E aí, no final do conto, ele já fala assim, não... eu vejo nitidamente a rachadura, né? E é mais ou menos isso aqui também, que ele fala assim, tem uma rachadura de fora. Só que no filme, como é audiovisual, você coloca uma rachadura do tamanho de um dedo, né? Assim, claro. Do braço, praticamente. 1960 ainda, né? Imagina, filme B ainda, né? E aí, o Corman, ele vai adaptar não só A Queda da Casa de Usher, aí o próximo, e aí ele tem assim um período de 60 a 65 só adaptando contos do Poe pro cinema. Então, eu preciso muito assistir, eu gente. também. Deve ser muito legal. E aí tem A Mansão do Terror, que na verdade ele que é o Poço e o Pêndulo, né? Aí tem Obsessão Macabra de 62, que seria algo como o enterro prematuro, né? Aqui em português eu não achei, em PTBR eu não achei uma tradução, acho que tem pela Nova Aguilar, mas eu não vi lá como é que tá. Muralhas do Pavor, de 62, que na verdade em inglês, né, ficou Tales of Terror, que aí tem
alguns contos. E aqui eu acho que vai ser o melhor, porque ele pegou e colocou várias historinhas aqui, né? Então tem... Deve ser bem, bem legal. Então tem Morella, tem o Gato Preto, que junta o Gato Preto e o Barril de Amontilado. Tem The Facts in the Case, M. Valdemar, né? O estranho caso do Sr. Valdemar. Aí ele faz o Corvo em 63. Mano, o caso do Sr. Valdemar é muito bom. E o pior é que é Valdemar mesmo. Eu sei, mas é pro português, gente. Um bostoniano. O caso do Sr. Valdemar, olha. Aí tem o Castelo Assombrado, né? The Haunted Palace, que aí Palace, que aí eu não sei também se tem alguma tradução pela Nova Aguilar, mas em PTBR. Não sei também. Não achei. É bizarro, né? Essa altura, então. Gente. Aí tem a Orgia da Morte, de 64, que é a adaptação da Máscara da Morte Rubra, né? E o Túmulo Sinistro, que é Ligeia, né? Que é na verdade é um poema, no caso aqui, o Ligeia. Então ele termina em 65, né? Então ele vai de 60 a 65 só adaptando o Poe. E o que é melhor, só adaptando o Poe com o Vincent Price em todos os filmes. Não, gente, é imperdível, assim. Porque eu gostei muito do Solar Maldito, sabia? Eu também. Eu já conhecia, né? Eu tava achando que eu ia ficar... Porque é isso, eu já percebi que eu tenho essa tendência quando adaptado de conto, entendeu? Que eu já vou falando, não vai ser o conto, já sei que vai ser o conto. Não vai mesmo. Mas eu gostei tanto, acho que o Vincent Price, assim, inegável, pra mim ele leva o filme nas costas. Sim, porque dele, assim, se você é dele. É dele, porque se você colocar qualquer outra pessoa ali, a história não vinga, entendeu? Não. Ia ser uma trecheira só, entendeu? Porque ele tem esse pé no trash. Tem. Mas assim, não dizendo isso negativamente, mas acho que sem o Vincent Price, ficaria só a trecheira pela trecheira, entendeu? Isso. Com ele, dá um je ne sais quoi. Tanto que, olha só, tem umas curiosidades aqui sobre o Vincent Price, né? Gosto. Quem quiser, eu vou deixar um link de um vídeo que eu assisti de um canal chamado... Como é que é o nome do canal? Deixa eu ver... Não tá aqui o nome do canal. Que ótimo. De um canal, então, o título do vídeo é O ícone do terror que saiu de fascista para aliado LGBTQIA+. E ele é mesmo, né? Vincent Price. Um aliado. Ele virou um aliado. Virou um aliado. Mesmo porque a filha dele também era homossexual. E ele, no final da vida, se descobriu bissexual. É uma loucura, sim. Assistam a esse vídeo. Assistam. Simplesmente assistam. E aí vocês vão entender o sujeito. Um pouquinho dele, né? Mas tem umas curiosidades. Sabe o Fermento em Pó? A família dele tinha a família dele era muito rica e trabalhava com coisas de comida. No Vincent Price. A família do Vincent Price. Tanto que ele teve um programa de culinária. Porque a família dele era do ramo. Você não tá entendendo? Netflix, estou esperando um documentário sobre o Vincent Price com urgência. Vou assistir felicíssima. Não é? Nossa, demais. A família dele, o avô dele criou o Fermento em Pó, a primeira versão de Fermento em Pó. Aí, bom, ele participou do Batman. Quem assistiu o Batman dos anos 60, lembra? Do 1960, que ele fazia o Cabeça de Ovo. Acho que todo mundo mais ou menos lembra dele lá na época. A trilha, né, do Black Widow, do Alice Cooper, lá tem ele participou tanto desse, do Thriller, quanto do Alice Cooper. E aí, acho que ele já devia estar de saco cheio, o Iron pegou e pediu aquele trechinho do Number of the Beast, que é o começo, não é ele que narra. Mas eles queriam ele, mas ele declinou o convite. Eu vi isso, que queriam muito ele, né? E aí só que não rolou. Isso, não rolou. E aí o último filme dele, como a gente sabe, é o Edward Mãos de Tesoura, que é do Tim Burton, e aqui eu abro um outro parênteses. Tim Burton, a primeira animação do Tim Burton, que é um curta, chama-se Vincent. E eu não sei se as pessoas já assistiram. Né? Se não assistiu, corre que tem no YouTube.
Tem, porque é um curtinha de 7 minutos. E o que... Porque conta a história de um menino chamado Vincent, quer ser Vincent Price. Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. E aí, com aquele stop motion maravilhoso do Tim Burton, ele cria paralelos entre os textos do Poe que foram adaptados e que foram vividos pelo Vincent Price. Então esse menino tem uma hora, por exemplo, que esse menino tá... a mulher dele foi enterrada viva e ele está desenterrando essa mulher. Na verdade, ele está escavando as flores do jardim da mãe, que sabe? Bonitinho. Então... Ai, deve ser muito legal. Mas assim, tem eu essa preciso coisa assistir isso. do Tim Burton. E aí, eu queria ler uma descrição, a descrição que está do Roderick Usher no conto que o Poe faz. A descrição física dele. Uma compleição cadavérica, olhos sem comparação, grandes, fluidos e luminosos, lábios um tanto finos e muito pálidos, mas de uma curvatura extremamente bela. Nariz de um padrão hebraico delicado, mas com narinas largas, incomuns nas nossas formações semelhantes. Um queixo finamente esculpido, revelando em sua ausência de protuberância uma falta de energia moral. Cabelos mais macios e frágeis do que uma teia. Esses traços, com uma desordenada expansão acima da região das têmporas, formavam um conjunto de feições difícil de esquecer. Tão difícil que, se você pensar em Noiva Cadáver, por exemplo, ou no próprio Vincent, você vai lembrar dessa descrição do Roderick. É exatamente isso. É exatamente isso, né? Nossa, então, que experiência. Foi ótimo você ter relido, porque eu não tinha parado pra pensar. É ele, né? Nossa, que coisa. É ele, né? Então, é igualzinho, assim... até a coisa do cabelo, ele, tudo. Tudo. É impressionante, né? O lábio é o mesmo. Essa estética do Burton, né, do Tim Burton, dessas animações que ele faz, ela é muito próxima dessa descrição dada pelo Poe. Então, assim, tá aí, gente, marcado a ferro e fogo na cultura pop. Não tem como escapar. E assim, quem tá ouvindo isso agora sabe que tá rolando a série da Netflix. Essa eu não vi. Eu tô vendo, eu tô no 4º episódio. E aí, o que você tá achando? Eu tô gostando, mas não como... Não sei, é porque o diretor, o Mike Flanagan, não sei se é assim que fala, ele tem umas outras obras, por exemplo, é dele A Maldição da Mansão Bly, não sei se você assistiu alguma dessas, ou A Missa da Meia-Noite. Não. A Missa da Meia-Noite você tinha que assistir, eu acho que você ia adorar. Mas ele tem um estilo marcado, assim, eu acho que ele tem um estilo marcado dele, entendeu? Então, por exemplo, eu tô assistindo... E ao mesmo tempo que eu identifico, porque o que ele faz na série? Cada episódio é um conto do Poe. Só que a base de tudo é a família Usher. Que está se desfazendo de algum modo. Tem uma pegada também dessas, do tipo, a família está morrendo, não vai ter nenhum descendente, tipo, a pegada é essa também, só que nada a ver também, ao mesmo tempo é só uma inspiração, entendeu? E aí cada episódio você vai entendendo como que essa família tá se desfazendo, só que cada episódio é baseado num conto. Então assim, é interessante como ideia, a estética é
é chamativa, ele tem o jump scare, que eu acho desnecessário, eu acho muito desnecessário. Acho que é só pra prender quem tá assistindo, pura e crua, assim, prender quem tá assistindo. Mas eu acho que tem seu valor como história. A história é bem pensada, assim, ela te prende, entendeu? Você fica interessado em saber o que tem. Ele deixa evidente que tem um grande mistério, que esses dois irmãos passaram por uma história que você devagar vai entendendo o que aconteceu e que por conta dessa história essa família toda é amaldiçoada. Entendi. E aí você fica vidrado em querer descobrir que história é essa que eles viveram, entendeu? Houve uma história que eles viveram. Em alguns momentos, é que eu tô ainda no 4º episódio, então eu não saquei se é isso que vai acontecer, mas tem momentos que, por exemplo, dá a entender que tem uma coisa como viagem no tempo também. Não sei se viagem no tempo... Não sei se viagem no tempo é uma coisa do multiverso. Sabe quando você fica... Tem umas horas que eu fico na dúvida, tipo, mas ele tá falando do multiverso? Não consegui entender. Eu acho que não, porque eu acho que seria uma viagem muito grande, mas tem horas que dá a entender que é, entendeu? Enfim, eu daria uma nota, né? Eu daria uma nota média, por enquanto, sabe? Eu não tô achando ruim, mas não é o tipo de... Eu tô consumindo porque eu consumo terror também, né? Eu gosto. A gente já falou disso, e você, né? Eu gosto. O próprio Missa da Meia-Noite, que é dele, eu amo. Eu acho que, assim, é uma das melhores séries de terror que eu já vi. Assim, é muito bem estruturada. Tem que ver de dia? Não, eu acho que não. Sabe por quê? Porque lembra um pouco a Casa de Usher no sentido do conto. Tem um terror, ela é terror, mas ela não tem a coisa do monstro, entendeu? Ela não é o terror que você espera ver do terror que você conhece classicão, assim, entendeu? Entendi. Vai até ter, mas assim, é muito pro fim e você já entendeu já há muito tempo o que tá acontecendo e aí a coisa tem outro lugar, né? Entendi. Mas, por exemplo, eu acho interessante. Tô achando interessante. Vamos ver, talvez ao longo da série eu também mude um pouco minha percepção. É que como eu fui com a visão do Edgar Allan Poe, eu acho que isso prejudicou. Prejudicou, entendeu? Talvez se eu visse, assim, ao Léo, eu não teria tanto essas impressões, né? Mas não é ruim, as atuações são boas, a premissa é interessante e te prende, isso é inegável, assim, te prende, você quer entender o que tá acontecendo e você quer terminar de ver, mas todas as deles são assim, todas as obras deles são assim. Entendi. É isso. Temos? É isso? Temos, é isso. Como que o povo fala com a gente para falar bem do Poe, para falar bem dos contos do Poe? Se falar mal, a gente até tolera, mas a gente vai xingar muito. Haverá discordância, né? Haverá discordâncias. Como é que o povo faz, Gabi? Sempre tem dois caminhos. Ou vocês mandam um e-mail pra gente, para contato@livrosemcartaz.com.br, ou você entra lá no nosso podcast, no nosso Instagram, já aproveita para seguir a gente, é o @livrosemcartaz_, já compartilha nossos stories, manda pros amigos, segue a gente, comenta, a gente tem todos os posts lá de cada um dos nossos episódios, tem trechos extras que não tem aqui, então... Por favor, comenta com nós o que você achou, o que você já leu, o que você não leu, o que você ficou com vontade de ler, o que você gostou, o que você não gostou. Nós amamos dividir com vocês. E aí, a gente teve um comentário no post. E aí, eu preciso fazer um minha culpa aqui e pedir desculpas para os nossos ouvintes e ouvintas. O que aconteceu essa semana? Semana passada... a pessoa que vos fala estava podre. E aí ela subiu um arquivo ferrado, que a parte do começo da edição está horrorosa, né? Que já foi corrigido no site. No site já está corrigido. Mas nas plataformas digitais, como eu acho que subiu o arquivo, ele não corrigiu. Não sei como, eu já falei com os Itos, a gente vai ver o que pode ter acontecido. Mas quem me avisou foi o querido do Foca,
que eu preciso agradecê-lo muito por ter dito que estava escutando o nosso programa de Morro dos Ventos Vivantes, porque ele também gosta. Gosto. E ele comentou lá no post do site. Olha, veja você. E aí, olha aqui que ele comentou lá, ó. Na minha cabeça, porque a gente falou muito do Heathcliff, né? Que é muito difícil adaptar, que a gente tinha sempre problemas com atores para adaptar e tal. E aí ele colocou aqui, ó. Na minha cabeça, Heathcliff sempre foi e sempre será Daniel Day-Lewis. E é verdade, porque o Daniel Day-Lewis fez até o último dos Moicanos, não foi? O Daniel Day-Lewis é um cara também que o povo coloca em tudo, né? E poderia, eu acho que poderia fazer também. Acho que do mesmo jeito que o Orson Welles, que a gente falou, o Daniel Day-Lewis é um desses caras que é pau pra toda a obra. Certo? Faça como Foca. Foca, muito obrigada. Faça, muito obrigada, muito. Faça como ele, comente no post, comente. Agora dá pra comentar no Spotify também, olha lá. Sempre agradecendo ao todo mundo, aos meninos que nos dá esse pequeno puxadinho aqui, né? Pra gente falar um monte de bobagem. Agradecer sempre a Gabi, que tá aqui com a gente. Né? Que tá aqui sempre estarei. Estamos aqui na nossa caminhada. Agradecer a você que tá aí escutando a gente, tá acompanhando na trajetória aí desse podcast, rumo aos 50. Olha só, veja você. Olha a né? hora. Vamos chegar lá. E é isso. Até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado muito, porque pra gente foi muito prazeroso fazer esse especial todo de gótico aí. Muito. Mas eu acho que o próximo programa a gente ainda vai ficar num reino um pouco obscuro. Ainda estaremos aí. Estaremos aí. No nosso não vai ser necessariamente o gótico, mas bebe muito dessa fonte ali. Muito. Né? No nosso quartinho de janelas pequenas e altas. É isso, Gabi. Muito obrigada. Obrigada, André. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau.